Não corra atrás, organize-se e deixe que a vida encontre você no passo certo. Isso não é frase de efeito para quadro na parede, é método de serenidade. Quando a mente está desordenada, qualquer trilha parece promissora, e a pessoa se perde em promessas, começa 10 coisas, termina nenhuma e volta para casa com sensação de vazio no peito. A solução começa dentro, menos pressa, mais direção. Abrimos uma jornada prática para trocar esforço cego por clareza. Você não precisa de mais horas, precisa de um mapa simples, capaz de selecionar o essencial, cortar ruídos e devolver presença. É isso que as lições estoicas fazem quando aplicadas com honestidade. Existe um erro que confunde movimento com progresso. A pessoa acorda acelerada, pega o celular, se compara, se culpa e passa o dia reagindo como se vivesse num incêndio. Isso cansa e machuca. Marco Aurélio lembrava, em essência, que a mente molda a existência como o escultor molda o mármore. Se o cinzel erra, a peça racha. Com atenção espalhada, a rotina vira ruído e até o que é bom vira peso. Organização começa pela cabeça, nomear o importante, aceitar o restante como cenário e devolver cada tarefa para o seu tempo certo, sem heroísmo e com serenidade. Antes de seguir, quero mandar um abraço estoico para nossa irmã Dane, que compartilhou uma história linda sobre como ama estar em silêncio, conectada com a própria companhia. Dane, teu relato é pura força interior. Enquanto muitos se perdem no barulho da multidão, você encontrou paz no som do vento batendo no rosto, na caminhada solitária, no silêncio que ensina. Isso me lembrou uma frase de Epicteto: a alma que vive em harmonia consigo mesma é uma fortaleza. Continue firme nessa jornada, irmã. Estoica. Sua solitude é poder, e sua conexão com a natureza é um lembrete para todos nós. Quem aprende a curtir a própria presença nunca estará verdadeiramente só. Um abraço para você e para todos os irmãos estoicos que também preferem a calma da estrada solitária ao tumulto das multidões. Limpar a mente não é expulsar pensamentos, é classificar. Epicteto ensinava a separar o que está no controle do que não está, e essa triagem muda tudo. Em vez de tentar abraçar o mundo, selecione 3 responsabilidades reais do dia. Silencie distrações por janelas de tempo e honre cada uma com presença inteira. Parece pouco, porém é como fechar torneiras escondidas. A água do foco volta a correr no leito certo e a sensação de sufoco diminui. Quando a atenção se condensa, a pressa perde o brilho, porque surge um ritmo claro, sustentado por escolhas simples repetidas com calma. Muita gente chama de destino, o que na verdade é desorganização. A agenda fica cheia de tarefas que não sustentam a vida que a pessoa diz querer, e falta uma rotina âncora que proteja o começo do dia. 15 minutos bastam, 2 de silêncio, 8 de escrita, 5 de plano. Sêneca chamaria isso de economia do tempo, gastar bem para viver melhor. Quando esses minutos são respeitados, o resto se encaixa com naturalidade. O telefone pode tocar e os imprevistos podem surgir, mas existe um centro para onde o corpo e a mente retornam quando o mundo tenta puxar para fora do eixo. Também há um vício moderno de perseguir tudo como se o valor estivesse na corrida. Correr sem direção é furar água com o dedo, dá esforço e não dá forma. Organizar é diferente de controlar. Organizar é alinhar prioridades, reduzir ruídos, cortar o supérfluo que só rouba energia. Controlar é tentar mandar no que não depende da gente e sofrer por antecedência. Quando organizamos, escolhemos onde a energia vai morar. Quando tentamos controlar, a energia se perde tentando segurar o vento. A serenidade nasce desse discernimento simples, aprendido na prática dia após dia, sem teatralidade. Por isso, a frase que guia este trabalho é direta: mude a mente e a rota muda junto. Não é magia, é engenharia humana. A cada manhã escolha um foco, uma disciplina mínima e um ato de coragem pequeno. Assim a vida deixa de ser perseguição ansiosa e se torna construção digna. No estoicismo racional, o compromisso é sempre menos correria, mais direção, menos ansiedade, mais clareza, menos promessas, mais ação silenciosa. Quando essa combinação vira hábito, o resto chega no seu tempo, porque você aprendeu a preparar o terreno
e aguardar a própria paz. Quero agradecer de coração a todos que comentam suas localizações. Muito obrigado. Antes de começar, comenta aqui embaixo da onde você está assistindo, irmão estoico. Quero muito saber até onde essa mensagem está chegando. Se é do Sul, do Nordeste, de fora do Brasil. Vamos começar. Correr atrás sem pensar é como nadar contra uma correnteza que nunca para. Quanto mais força você faz, mais fraco se sente no final. Muitas pessoas confundem pressa com coragem. Acreditam que estar em movimento constante significa estar avançando, mas na verdade estão se desgastando sem sair do lugar. A mente sem direção transforma esforço em cansaço e gera a ilusão de que sem corrida não existe conquista. O estoicismo quebra esse mito e mostra que a disciplina de esperar o tempo certo vale mais do que 1000 arrancadas sem propósito. O impulso de correr atrás de tudo é só medo disfarçado de energia. Se você observar ao redor, vai notar que a maior parte das pessoas está perseguindo coisas que nem sabe se realmente deseja. Trabalham sem descanso para impressionar alguém que nem repara. Compram para mostrar ao mundo um sucesso vazio. Se comparam sem lembrar que cada vida tem seu ritmo. É como viver com um cronômetro invisível no peito, sempre atrasado, sempre com a sensação de dívida com o tempo. Isso gera um tipo de escravidão moderna, onde o prêmio da corrida não é vitória, é exaustão. E quando finalmente conquistam aquilo que tanto buscavam, descobrem que o vazio continua ali, porque a raiz da falta era interna. Sêneca já havia alertado: não temos pouco tempo, apenas gastamos demais com o que não vale nada. Essa frase ressoa como uma lâmina até hoje. Quantas horas você já queimou em discussões inúteis? Quantos dias desperdiçou insistindo em coisas que não acrescentaram nada? A vida se escoa não pela ausência de oportunidades, mas pelo acúmulo de distrações. Quando a gente organiza a mente, percebe que não precisa correr tanto, precisa só podar o excesso. A disciplina de eliminar o supérfluo liberta espaço para o que realmente sustenta a alma. A partir desse corte, a pressa perde força, porque já não há tanto a perseguir. Marco Aurélio, em seus escritos, alertava para a armadilha da pressa. Dizia que a mente apressada age no escuro, reage pelo medo, não pela razão. Pense em quantas vezes você tomou decisões impulsivas que abriram portas erradas e depois viraram prisões emocionais. A ansiedade de conquistar logo transformou sonhos em peso. O tempo teria resolvido se você tivesse confiado mais no processo. Mas ao acelerar, você se torna refém da urgência e acaba vivendo de tropeço em tropeço. A sabedoria está em aceitar que o que é seu chega, desde que você esteja pronto para receber. Esse preparo não nasce da pressa, nasce da organização. É como a metáfora do agricultor. Ninguém cava a terra todos os dias para ver se a semente já virou árvore. Ele planta, rega, cuida e espera. Parece simples, mas exige confiança, paciência e constância. A vida segue o mesmo ritmo. O que você cultiva hoje só dará fruto depois. A ansiedade de colher antes da hora só destrói a raiz. O agricultor sábio organiza o solo e descansa no processo sem ansiedade. É isso que o estoicismo ensina: agir com serenidade, aceitar o ritmo da natureza e confiar que cada fruto amadurece em seu tempo. O que chega cedo demais apodrece rápido. Por isso, toda vez que você sentir o impulso de correr atrás de algo desesperadamente, faça uma pausa e se pergunte: estou avançando com sabedoria ou fugindo do silêncio? Estou buscando com intenção ou tentando tapar um vazio que não quero encarar? Essas perguntas são um espelho duro, mas necessário. Quando a resposta é honesta, você percebe se está realmente crescendo ou apenas disfarçando a fuga. No estoicismo racional, a mensagem é clara: não corra atrás do que não é seu, organize a mente, alinhe as ações e confie no ritmo da vida. Essa escolha simples transforma o peso da pressa em leveza de direção. Grande parte da confusão que sentimos não vem de problemas externos, mas da falta de organização interna. É duro admitir, mas muitas vezes somos nós mesmos que criamos a desordem que nos sufoca. Acordamos já acelerados, pegamos o celular antes de respirar fundo, mergulhamos em notificações e começamos o dia reagindo, em vez de conduzir. Quando a vida vira esse ciclo automático,
A sensação de falta de tempo cresce, mesmo que o relógio marque as mesmas 24 horas para todos. O peso não está na quantidade de tarefas, está na desordem de prioridades. Sem organização, até vitórias se tornam cobranças. Organizar a vida não é decorar planilhas coloridas ou colecionar aplicativos de produtividade. É entender o que realmente importa e eliminar o que é barulho. Focar em si não é egoísmo, é sobrevivência emocional. O mundo cobra que estejamos em todos os lugares ao mesmo tempo, respondendo a todos, disponíveis sempre. Mas o estoicismo nos lembra que presença verdadeira começa dentro. Só quem se conhece sabe quando avançar, quando parar e quando soltar o que não foi feito para carregar. Sem essa ordem interna, gastamos energia tentando agradar, acumulando promessas e nos afogando em expectativas que não são nossas. Pergunte-se, quanto tempo da sua semana você dedica a problemas que nem são seus? Quantos minutos gasta pensando em como será visto pelos outros, em vez de cuidar da própria paz? Quando deixamos a agenda dos outros dominar, perdemos o eixo. Focar em si é um ato de coragem silenciosa. É dizer não sem culpa. É proteger horários que fortalecem. É filtrar conversas que drenam energia. O estoicismo ensina que liberdade começa com ordem, e ordem começa com responsabilidade pessoal. Sem isso, a vida vira um turbilhão de obrigações impostas, onde nunca sobra espaço para o que realmente sustenta. Musônio Rufo ensinava que disciplina é a ponte entre intenção e ação. Sem disciplina, desejos ficam no campo da imaginação e não atravessam para a realidade. Isso vale tanto para projetos grandes quanto para hábitos simples. Não adianta repetir frases motivacionais se a rotina diária é caótica. O corpo sente, a mente cobra, a vida pesa. Organizar é construir uma rotina que nutre, não que esgota. É acordar e fazer algo por si antes de se entregar ao mundo. É cuidar da energia como quem protege um tesouro escasso. Quem não organiza, desperdiça. Quem desperdiça, se esgota. E quem se esgota, perde clareza. Há uma ilusão de que perfeccionismo é organização, mas não é. Perfeccionismo paralisa, organização liberta. A pessoa organizada entende que o essencial precisa caber no dia, e o resto é cenário. A desorganização faz com que até atividades prazerosas virem peso, porque não há espaço mental para desfrutar. Quantas vezes você já sentiu que mesmo fazendo algo que ama, a mente estava presa em cobranças e listas inacabadas? Sem estrutura, até momentos bons viram obrigações. Organizar a vida é criar um terreno fértil, onde a paz floresce naturalmente, sem esforço teatral, apenas pela ordem criada no cotidiano. Por isso, organizar-se é mais do que um hábito, é uma forma de existir. Não é frio, é maturidade. Não é controle obsessivo, é cuidado. Quem aprende a se organizar descobre que muitos fantasmas da ansiedade desaparecem sozinhos, porque não era o mundo que estava caótico, era a mente que não sabia onde descansar. No estoicismo racional, a mensagem é firme. A vida não vai esperar você se arrumar, cabe a você criar a estrutura onde sua paz se sustenta. Só assim você deixa de sobreviver em meio a ruídos e começa a viver com direção. A ordem é o primeiro ato de liberdade. Antes de seguir, eu quero mandar um abraço estoico para nossa irmã Francisca, que está com a gente direto de Brasília, capital do nosso país, e também símbolo de decisões, desafios e recomeços. Brasília não é só a cidade das cúpulas e retas, é também um reflexo da mente racional, que precisa de estrutura e equilíbrio, e é aí que o estoicismo entra, como uma base sólida quando o mundo balança. Francisca, suas palavras tocam fundo, e quando você diz que assumiu o controle da sua vida, isso ecoa a essência do que Epicteto ensinava. Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Que essa nova fase seja guiada pela serenidade de Marco Aurélio, pela coragem de Sêneca e pela lucidez de Epicteto. Um abraço para você e para todos os irmãos estoicos aí de Brasília. Chega um momento em que não dá mais para adiar o olhar para dentro. É mais fácil culpar o mundo, culpar as pessoas, culpar a falta de sorte. Mas o verdadeiro campo de batalha está na mente. Você pode morar em uma casa tranquila, ter comida na mesa e saúde no corpo,
e ainda assim se sentir aprisionado. Isso acontece porque a mente se transforma em um cavalo solto, correndo sem freio, levantando poeira de preocupações e medos. O estoicismo aparece como rédea firme, mas suave, que devolve direção sem violência. Controlar pensamentos não é reprimi-los, é aprender a guiá-los, escolher a estrada em vez de deixar-se arrastar por qualquer corrente. Epicteto dizia que não sofremos pelos fatos, mas pela lente através da qual os interpretamos. Essa ideia simples derruba muros. Quantas vezes você reviveu uma mesma situação dolorosa, multiplicando o sofrimento cada vez que lembrava dela? O fato já tinha passado, mas a lente turva fazia a dor permanecer. Se a lente muda, a experiência muda junto. Isso não significa negar a realidade, mas interpretá-la com clareza. A mente sem direção fabrica monstros, amplia arranhões, transforma pequenas dificuldades em abismos. Já a mente organizada transforma até golpes em aprendizado. O poder está no filtro, e o filtro é escolha. O problema é que quase ninguém cuida da mente como cuida de outras coisas. Cuidamos do corpo, da casa, do carro, até da imagem nas redes sociais. Mas a mente vai sendo deixada para depois. O resultado é previsível. Decisões precipitadas, reações exageradas, ciclos de autossabotagem. Cuidar da mente não é virar monge, é observar pensamentos, separar os úteis dos inúteis, trocar a repetição tóxica por reflexão prática. É como limpar um quarto cheio de tralhas. O processo pode ser incômodo no começo, mas o espaço livre que surge dá leveza para viver. Uma mente limpa é como uma janela aberta. A vida volta a circular. Esse trabalho interior exige diálogo honesto consigo mesmo. Quando surge o pensamento, estou atrasado na vida, o olhar estoico responde, atrasado segundo quem? Qual o critério? O que está ao meu alcance agora? Esse tipo de questionamento quebra correntes invisíveis. É devolver a si mesmo o poder que tinha sido entregue às comparações externas. Cada resposta abre clareza, e a clareza reduz o peso. Sem esse treino, a mente se torna palco de narrativas inventadas, e você age reagindo a histórias que nunca existiram. O silêncio da reflexão é mais libertador que qualquer motivação barulhenta. Uma mente organizada precisa mais de silêncio do que de estímulos. Precisa de espaço, não de excesso. Precisa de presença, não de correria. É comum ver pessoas atravessarem crises mantendo a calma, a dignidade e a firmeza. Não é sorte, é treino. É resultado de quem entendeu que quando a mente se torna fortaleza, o mundo já não consegue dobrar. Isso não significa viver sem emoções, mas saber direcioná-las. Emoção sem freio é como fogo fora da lareira. Destrói. Emoção dentro da lareira aquece e ilumina. A mente firme é a lareira que dá destino à chama da vida. Organizar a mente é como arrumar a casa, jogar fora o que não serve, deixar visível o que importa, abrir espaço para respirar. A vida externa sempre terá ruídos, mas a mente pode escolher como responder. Isso é liberdade, não a liberdade ilusória de controlar o mundo, mas a real, que é governar a própria reação. Quem aprende isso já não se abala com qualquer vento. No estoicismo racional repetimos, a mente é a chave, o resto é consequência. Uma mente firme não elimina as tempestades, mas transforma você em alguém capaz de atravessá-las sem perder o rumo. Viver em um mundo acelerado é um desafio diário, e justamente por isso a clareza se torna um ato de rebeldia silenciosa. Enquanto todos correm de um lado para o outro, acumulando notificações e obrigações, quem cultiva clareza aprende a andar mais devagar, mas com firmeza. Marco Aurélio, em meio a traições, doenças e guerras, acordava e escrevia em seu diário que encontraria pessoas ingratas, vaidosas e arrogantes. Esse exercício não era pessimismo, era preparação. Quando a realidade aparecia, ele já estava pronto, e por isso nada o surpreendia. Antecipar a dificuldade não diminui a vida, ao contrário, dá serenidade para enfrentá-la. Essa prática nos mostra que grande parte do sofrimento nasce da surpresa. Esperamos um mundo justo e educado, e quando ele se mostra duro, reagimos com revolta. Já quem começa o dia preparado, entende que ingratidão e egoísmo fazem parte do cenário humano. Isso não significa aceitar injustiças, mas se blindar emocionalmente
para que elas não destruam sua paz. Quando você se prepara, o impacto é menor. É como caminhar por uma estrada sabendo que há pedras. Você pisa com mais cuidado. A clareza não elimina os obstáculos, mas impede que eles virem quedas inesperadas. Essa postura muda a qualidade da vida. Muitos acreditam que clareza é saber tudo, mas na verdade é o contrário. Clareza é reconhecer onde você está, o que sente e o que precisa fazer agora. Só isso já reduz metade da ansiedade que carrega. Quantas vezes você disse sim quando no fundo era não, apenas porque estava confuso? Quantas vezes se envolveu em projetos, discussões ou relacionamentos que drenaram energia porque faltava lucidez? A falta de clareza nos transforma em espectadores da própria vida, rodando em piloto automático. O dia passa, as tarefas se acumulam e a sensação é de que nada foi realmente escolhido. Clareza devolve protagonismo. Marco Aurélio escrevia para si, não para impressionar ninguém. Escrevia para limpar o excesso, para reencontrar o centro, para lembrar o que estava sob seu controle. Esse hábito simples de escrever, refletir e filtrar pensamentos é uma ferramenta que qualquer pessoa pode usar hoje. Você não precisa ser imperador para praticar lucidez. Precisa apenas parar de fugir de si mesmo. O silêncio assusta porque nele a verdade aparece e nem todos querem encarar que vivem distraídos por não saberem para onde estão indo. Mas é no silêncio que a clareza nasce. Quem se atreve a encarar essa verdade começa a viver de forma mais leve e lúcida. A clareza também é um antídoto contra as escolhas ruins feitas na pressa. Lembre quantas vezes você tomou decisões no calor da emoção e depois se arrependeu. O impulso sem clareza abre portas que viram prisões. Já a calma lúcida abre portas que viram caminhos. Não se trata de pensar demais, mas de pensar com foco. Quando você se pergunta, o que é essencial para mim hoje? Já corta metade do ruído. Essa pergunta simples é como uma bússola, que aponta a direção quando a vida parece um labirinto. Clareza não é luxo, é ferramenta de sobrevivência em um mundo saturado de distrações. Por isso, cultivar clareza é um treino diário. Escreva, reflita, antecipe, limpe os excessos. A cada manhã, faça como Marco Aurélio. Prepare-se para encontrar dificuldades, mas escolha agir com justiça, coragem, moderação e sabedoria. Assim, quando o inesperado aparecer, você não será derrubado, será apenas lembrado de que já estava pronto. No estoicismo racional, repetimos, clareza é força silenciosa. Ela não grita, não faz espetáculo, mas guia. Quem tem clareza deixa de ser espectador e se torna autor da própria história, mesmo em meio ao caos. Porque no fim, a diferença entre se perder e avançar está em enxergar com lucidez. Chegou a hora de falar das 3 chaves que sustentam tudo o que foi dito até aqui: foco, disciplina e coragem. Esses não são conceitos abstratos para enfeitar discursos, são armas práticas para atravessar a vida com firmeza. Foco é escolher onde colocar a energia. Disciplina é manter-se firme quando o entusiasmo acaba. E coragem é agir mesmo quando o medo aparece. Juntos, esses 3 pilares se transformam em alicerces de uma mente organizada. Sem eles, a vida fica refém de impulsos, distrações e desculpas. Com eles, cada passo se torna intencional, mesmo quando o caminho é desafiador. O foco não é apenas prestar atenção em algo, é também ter a ousadia de ignorar o que não merece espaço. Na vida moderna, somos bombardeados por estímulos, notificações, comparações, cobranças. Se você não aprender a proteger o foco como quem protege um tesouro, vai viver sempre à deriva. Marco Aurélio lembrava que a mente que se dispersa em tudo não se aprofunda em nada. Quantas vezes você começou 1000 coisas e terminou nenhuma? Isso não é falta de capacidade, é falta de foco. Escolher menos, mas com profundidade, é sinal de força, não de fraqueza. O foco bem aplicado vale mais que 10 intenções perdidas. A disciplina é a ponte que leva os sonhos para a realidade. Sem ela, você começa e para, promete e desiste, deseja e se frustra. Musônio Rufo dizia que a disciplina liberta, porque ensina a suportar a dor de escolher o certo, mesmo quando é difícil. Acordar cedo, cumprir o que se promete a si mesmo, criar uma rotina que fortalece. Tudo isso
não é sobre rigidez, mas sobre liberdade. Quando você tem disciplina, não depende de motivação passageira. Mesmo cansado, mesmo desanimado, segue adiante porque o caráter já foi moldado para continuar. É aí que muitos desistem e poucos avançam. Mas foco e disciplina, sozinhos, não sustentam nada se faltar coragem. Coragem é atravessar a ponte entre saber e agir. É olhar para a vida com medo no peito e, mesmo assim, dar o próximo passo. Epicteto lembrava: não peça que as coisas sejam como deseja, peça para aprender a lidar com elas como são. Isso é coragem. Não esperar o mundo ficar fácil para começar, mas começar mesmo no incômodo. Coragem não é ausência de medo, é decisão de avançar apesar dele. Quem espera se sentir pronto nunca se move. Quem se lança descobre a força no caminho. Esses três elementos juntos, foco, disciplina e coragem, mudam completamente a maneira de viver. Você perde distrações, perde desculpas, perde até pessoas que só estavam por perto para te manter pequeno. Mas o que ganha em troca é inestimável. Liberdade. Liberdade de respeitar a própria palavra, de construir uma mente clara, de viver com estrutura. A vida começa a se alinhar não por sorte, mas por consequência. Portas certas aparecem, oportunidades se revelam, paz se torna rotina. Não porque você correu atrás de tudo, mas porque se tornou alguém digno de sustentar o que é seu. No estoicismo racional, essa tríade é tratada como espinha dorsal de uma vida organizada. Foco define o que merece atenção, disciplina sustenta o que você escolheu e coragem garante que tudo isso saia do papel. Sem essas três forças, a mente vira palco de ilusões e a vida se perde em tentativas. Com elas, a mente se firma e o caminho se abre. A cada manhã, pergunte-se: no que vou focar hoje? Que disciplina mínima vou cumprir e que ato de coragem vou assumir? Essa prática simples reestrutura qualquer rotina, porque quem vive assim já não precisa correr atrás, apenas organiza, confia e caminha. Antes de seguir, quero que você deixe seu comentário. Vocês sabem que eu gosto de ler todos eles. Seguimos então. A vida não vai mudar porque você assistiu um vídeo ou leu um livro. Ela muda quando você decide se tornar alguém capaz de sustentar a vida que diz querer. Isso significa cortar distrações, abandonar desculpas e assumir responsabilidade pelo que está ao seu alcance. Muitas vezes, você acredita que precisa de mais motivação, quando, na verdade, precisa de mais consistência. É fácil se empolgar num domingo à noite e fazer promessas grandiosas, mas é na segunda de manhã, diante da rotina, que se vê quem realmente está comprometido. O estoicismo ensina que não é o discurso que transforma, é a prática diária. Quantas vezes você já começou algo cheio de energia e parou no meio do caminho porque o entusiasmo acabou? Essa é a prova de que motivação sozinha não sustenta nada. O que sustenta é disciplina. Quando você cumpre o que prometeu a si mesmo, mesmo cansado, você fortalece a confiança em seu caráter. Isso vale mais do que qualquer aplauso externo. O respeito próprio é a base de toda mudança verdadeira. Sem ele, tudo desmorona no primeiro obstáculo. Disciplina é acordar cedo não por obrigação, mas por honra. É agir com consistência, mesmo quando a vontade não aparece. A coragem entra justamente quando tudo parece desmoronar. Ela é a força que te empurra a dar o próximo passo, mesmo tremendo. Você pode ouvir críticas, sentir medo, passar por quedas, mas a coragem te mantém em movimento. Não espere o cenário perfeito, porque ele nunca virá. Quem age apenas quando se sente pronto, nunca sai do lugar. O estoicismo mostra que a coragem não é ausência de medo, mas decisão de agir apesar dele. Cada passo dado nesse espírito abre portas que a hesitação jamais mostraria. Coragem é atravessar o abismo entre o que você sabe e o que você realmente faz. A vida moderna tenta te distrair o tempo todo. Notificações, comparações, ruídos, cobranças. Se você não aprende a proteger seu foco, vai viver sendo levado pela correnteza. E se não desenvolve disciplina, vai sempre depender do humor ou da motivação do dia. Sem coragem, vai desistir na primeira crítica ou dificuldade. Esse é o ciclo que prende a maioria das pessoas no mesmo lugar por anos. O que diferencia aqueles que avançam é a escolha consciente de cultivar esses três pilares todos os dias. Não como teoria,
mas como prática silenciosa e constante. E aqui está um ponto importante. Quando você começa a aplicar foco, disciplina e coragem, naturalmente perde algumas coisas. Vai perder distrações que roubavam energia, vai perder desculpas que te mantinham parado, vai perder até amizades que só serviam para reforçar sua estagnação. Mas em troca, ganha clareza, força e liberdade. Você passa a viver com a consciência limpa, sabendo que está honrando o que prometeu a si mesmo. Essa sensação de integridade não tem preço. É ela que sustenta a paz interior, mesmo quando o mundo ao redor continua caótico. No estoicismo racional, essa mensagem é repetida com firmeza. A vida não vai entregar nada a quem não está pronto para sustentar. Quer mais paz, mais resultados, mais respeito? Então se torne alguém capaz de carregar isso sem se perder. Foco, disciplina e coragem não são conceitos bonitos, são ferramentas de sobrevivência em um mundo confuso. Se você cultivar esses 3 elementos dia após dia, sua vida vai se alinhar naturalmente. Não por mágica, mas porque você deixou de viver correndo atrás e começou a viver construindo com estrutura. Nada do que você deseja vai se materializar enquanto você continuar fugindo de si mesmo. Essa é a parte mais dura de aceitar, mas também a mais libertadora. É comum culpar o ambiente, os outros, ou até a falta de oportunidades, mas a verdade é que a raiz da transformação está em como você decide conduzir a própria mente e as próprias escolhas. O estoicismo não promete atalhos fáceis. Ele oferece fundamentos sólidos para enfrentar as dores inevitáveis e ainda assim seguir em frente. Quando você para de fugir e encara a si mesmo, descobre que não precisa de promessas mágicas, precisa de estrutura e constância. É fácil se perder na ilusão de que o próximo curso, o próximo livro ou a próxima segunda-feira vão trazer a mudança. Essa espera infinita é só uma forma sofisticada de procrastinação. Enquanto isso, a vida passa. O que realmente muda é a decisão íntima de se tornar alguém digno da vida que diz querer. Digno no caráter, na disciplina, no respeito a si mesmo. Se você pede paz, mas não organiza sua mente, a paz não encontra onde se firmar. Se deseja respeito, mas não cumpre suas próprias promessas, o respeito não se sustenta. A vida só entrega aquilo que você tem estrutura para carregar. Muitos querem construir uma vida sólida com uma mente dispersa. Isso é impossível. É como tentar levantar uma casa sobre areia movediça. Cada parede que sobe afunda. Sem disciplina, não há consistência. E sem consistência, não há transformação real. Quantas vezes você começou hábitos novos e logo abandonou? Isso prova que não era falta de vontade, mas de rotina estruturada. O estoicismo ensina que disciplina não é rigidez cega, mas liberdade. É a decisão de acordar mesmo sem vontade, de continuar mesmo cansado, de honrar o que foi prometido a si mesmo. Essa firmeza transforma o caráter de dentro para fora, e acima da disciplina sempre haverá a necessidade da coragem, porque mudar dói. Dói abrir mão de distrações confortáveis, dói ouvir críticas de quem não entende, dói romper com hábitos antigos que davam sensação de segurança. Mas é essa dor que lapida. Coragem não significa ausência de medo, significa avançar mesmo tremendo. É atravessar a ponte estreita entre teoria e prática. É fazer mesmo sem aplauso, mesmo sem garantia de resultado imediato. Epicteto lembrava que não controlamos o cenário, mas controlamos como vamos reagir a ele. Essa é a essência da coragem. Escolher a ação apesar da incerteza. A vida vai continuar testando você. Vai ter dias em que tudo parece ruir, momentos em que a mente pede para desistir. Mas se você já tiver treinado disciplina, foco e coragem, esses dias deixam de ser o fim e se tornam apenas parte do caminho. Você aprende a atravessar as tempestades sem perder o rumo, porque construiu uma base firme. O segredo não está em eliminar dificuldades, mas em se tornar alguém capaz de enfrentá-las. Esse é o poder de uma mente organizada e de um coração corajoso. Nada pode derrubar quem aprendeu a se manter inteiro em meio ao caos. No estoicismo racional, essa é a mensagem central. Ninguém vai fazer por você. Nem vídeos, nem livros, nem conselhos. O máximo que podem oferecer são ferramentas. A decisão de usá-las é sua. A vida não espera.
Ela cobra a ação aqui e agora. Se você continuar no automático, vai se perder em repetições vazias. Mas se escolher levantar e fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, o caminho se abre. Não porque ficou fácil, mas porque você se tornou mais forte. E é essa força, silenciosa e prática, que transforma sonhos em realidade sólida. Se você chegou até aqui, é porque de alguma forma já sente esse chamado para mudar de postura. A questão é que mudança não acontece quando tudo está confortável. Ela exige desconforto, exige renúncia e exige firmeza. Você pode ter se sabotado muitas vezes, pode ter caído em promessas vazias, mas sempre há um ponto de virada. Esse ponto é o instante em que você decide parar de correr atrás e começa a organizar a vida com consciência. O estoicismo mostra que a transformação não depende de circunstâncias externas, mas da forma como você se posiciona diante delas. O primeiro passo sempre nasce dentro. A mente dispersa é especialista em inventar desculpas. Ela diz que você não tem tempo, que está cansado demais, que ainda não é o momento certo. Mas repare, nunca será o momento perfeito. Sempre haverá algo para atrasar. A diferença está em você perceber que a ação não pode ser adiada indefinidamente. Quando você decide começar, mesmo sem motivação, descobre que a energia aparece no caminho. Esse é o valor da disciplina. Não esperar sentir vontade, mas agir por honra. Essa constância cria raízes e faz a vida deixar de ser instável. O tempo deixa de ser inimigo e passa a ser aliado. Sem rotina firme, até os melhores sonhos desmoronam. Você pode ter metas incríveis, mas se não organiza seus dias, elas nunca sairão do papel. É como tentar viajar sem traçar um mapa. Qualquer desvio te afasta do destino. Uma rotina simples, mas consistente, é capaz de sustentar até os projetos mais ousados. Não precisa ser perfeita, precisa ser repetida. A cada repetição, você molda caráter, fortalece foco e cria confiança. Quando cumpre o que promete a si mesmo, a autoestima cresce, porque você percebe que pode confiar em quem vê no espelho. Esse é o início da verdadeira liberdade. Mas junto com disciplina e foco, sempre surge o desafio da coragem. Não adianta planejar se na hora da ação você paralisa de medo. Coragem é atravessar mesmo com o coração acelerado. É olhar para a incerteza e dar o passo seguinte, sem ter todas as respostas. Muitos perdem oportunidades porque esperam garantias que nunca virão. O estoicismo ensina que não controlamos os ventos, mas podemos ajustar as velas. Se você esperar o mar ficar calmo para navegar, nunca sairá do porto. A coragem é o que transforma conhecimento em prática e coloca a vida em movimento real. É natural que, nesse processo, você perca algumas coisas. Vai perder velhos hábitos que roubavam energia, vai perder relações que só serviam para te segurar, vai perder desculpas que sustentavam sua estagnação. Esse luto dói, mas abre espaço para algo maior. Em troca, você ganha clareza, força e a sensação de estar no caminho certo. A vida se torna mais leve, não porque ficou fácil, mas porque você se tornou mais firme. As dificuldades continuam, mas já não te derrubam. Elas viram degraus, não muros. Essa mudança de perspectiva é o que diferencia quem cresce de quem permanece preso no mesmo lugar. O estoicismo racional insiste em lembrar: o mundo não vai esperar você se resolver. Cada dia que passa sem ação é um dia que não volta. O tempo é o recurso mais precioso e, ao mesmo tempo, o mais desperdiçado. Quando você organiza sua mente e sua rotina, descobre que não precisa correr atrás, porque tudo que é seu encontra caminho até você. O segredo não é velocidade, é direção. E direção só nasce de foco, disciplina e coragem praticados diariamente. Essa é a base de uma vida sólida, construída sem desespero, sem fuga e sem máscaras, apenas com a verdade de quem você escolheu se tornar. A vida vai sempre testar a firmeza das suas escolhas. Não adianta construir uma rotina bonita no papel se no primeiro contratempo você abandona tudo. O verdadeiro treino começa quando os planos são interrompidos, quando a paciência é desafiada, quando a mente tenta voltar para velhos hábitos. É nesse momento que se prova se você está apenas animado ou realmente comprometido.
O estoicismo ensina que o caráter se revela nas dificuldades, não nos dias fáceis. Quem se mantém disciplinado quando tudo parece conspirar contra, descobre uma força silenciosa, capaz de sustentar a caminhada a longo prazo. Muitos confundem disciplina com rigidez e acreditam que organizar a vida é se tornar alguém sem liberdade. Na verdade, é o oposto. A disciplina liberta porque evita que você fique refém da vontade instável ou do acaso. Quando acorda no horário, não é escravidão, é autogoverno. Quando cumpre o que prometeu, não é dureza, é respeito por si mesmo. Quando repete hábitos que fortalecem, não é monotonia, é construção de alicerces. A rigidez cega sufoca, mas a disciplina consciente abre espaço para viver com clareza. Essa diferença é fundamental. A disciplina que oprime não é estoica. A que fortalece é caminho de liberdade. O foco nesse contexto funciona como um filtro. Ele define o que entra na sua vida e o que deve ser ignorado. Sem foco, você aceita qualquer convite, qualquer distração, qualquer pensamento. E no fim do dia sente que gastou energia sem produzir nada de valor. Com foco, cada decisão passa por um critério. Isso me aproxima ou me afasta do que quero viver? Essa pergunta simples evita desgastes e coloca sua atenção no que realmente importa. Marco Aurélio lembrava que não se deve perder tempo em discussões sem sentido, porque a vida é curta demais para ser desperdiçada com o irrelevante. Já a coragem é o elo que une teoria e prática. Quantas vezes você já soube o que precisava fazer, mas recuou porque tinha medo do julgamento dos outros? Quantas vezes deixou uma oportunidade escapar porque queria se sentir totalmente pronto antes de agir? A coragem quebra essas barreiras. Ela te empurra a dar o passo mesmo com dúvidas, a agir mesmo tremendo, a sustentar a decisão mesmo sob críticas. Epicteto ensinava a lidar com as coisas como elas são, e isso exige coragem. Não viver de ilusões, mas encarar a realidade com firmeza. Quem pratica isso descobre que o medo diminui a cada ato de coragem. No processo, será inevitável deixar coisas para trás. Você não vai conseguir levar todas as distrações, todas as pessoas e todos os hábitos antigos para a nova vida que está construindo. Haverá perdas, mas elas não são fracassos, são limpezas necessárias. O espaço que se abre permite que o novo floresça. É como podar uma árvore. O corte parece duro, mas garante que os galhos cresçam mais fortes. A coragem de cortar o que não serve é tão importante quanto a disciplina de repetir o que fortalece. Sem isso, você continuará carregando pesos inúteis que drenam sua energia. O estoicismo racional reforça: quem aprende a cultivar foco, disciplina e coragem já não precisa correr atrás de nada. A vida se alinha de forma natural, porque você se tornou alguém preparado para receber o que é seu. O caos externo continua existindo, mas já não tem poder de desorganizar sua mente. Você caminha mais leve, não porque o mundo ficou fácil, mas porque seu interior se tornou firme. Essa é a verdadeira vitória. Viver com estrutura, respeitar a si mesmo e agir com sabedoria, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. É nesse ponto que a vida deixa de ser sobrevivência e se torna construção consciente. Antes de seguir, quero mandar um abraço estoico para nossa irmã Márcia Favanello, que está com a gente direto da capital paulista, essa metrópole vibrante e cheia de contrastes. São Paulo não é só o coração econômico do Brasil, é também um campo de batalha diária, onde a mente precisa ser forte para não se perder no caos. E nesse cenário, o estoicismo se torna ainda mais necessário. Como disse Sêneca, a tranquilidade não vem da ausência de problemas, mas da força de enfrentá-los com sabedoria. Márcia, que você continue firme como os arranha-céus da tua cidade, com os pés no chão e a mente elevada. Um abraço para você e para todos os irmãos estoicos aí de São Paulo. Nada enfraquece mais uma pessoa do que a incoerência entre o que ela diz e o que ela faz. Quando você promete a si mesmo que vai mudar, mas não cumpre, sua mente grava que você não é confiável. Essa falta de confiança interna destrói a autoestima, gera insegurança e abre espaço para a autossabotagem. A disciplina, por outro lado, reconstrói essa confiança aos poucos. Cada vez que você honra uma pequena promessa, a mente registra que pode confiar em você.
Essa confiança acumulada se transforma em respeito próprio, e é o respeito próprio que sustenta mudanças reais. Sem isso, qualquer vitória externa perde o sabor. O foco também ajuda a reduzir o peso da comparação. Quando você decide exatamente onde quer colocar energia, o barulho externo perde força. Não importa mais se alguém está avançando mais rápido ou exibindo conquistas. O que importa é se você está cumprindo seu caminho com coerência. Isso liberta da corrida sem fim contra os outros. O estoicismo ensina que cada vida tem seu ritmo e que buscar validação constante é uma prisão invisível. Quando o foco está no que está ao seu alcance, você deixa de se desgastar tentando controlar o incontrolável e começa a viver com serenidade. Esse é um poder silencioso. Já a coragem coloca tudo isso em movimento. Sem coragem, foco e disciplina viram apenas boas intenções guardadas. Coragem é levantar quando tudo em você pede para desistir. É enfrentar o julgamento de quem não entende sua escolha. É atravessar o desconforto de mudar hábitos antigos que davam prazer momentâneo, mas sugavam energia a longo prazo. Essa força não aparece de repente, ela cresce a cada vez que você age apesar do medo. É acumulativa. Quanto mais coragem você pratica, mais natural ela se torna. O medo continua existindo, mas perde o poder de te paralisar. Esse é o treino da alma forte. É inevitável sentir dor nesse processo. O crescimento exige cortes. Cortar distrações, cortar vícios, cortar dependências emocionais. Muitas vezes você vai se sentir sozinho, porque alguns não acompanham sua mudança, mas esse vazio é apenas espaço sendo aberto. E logo você percebe que, em vez de estar perdendo, está se libertando. A vida se torna mais leve, não porque há menos peso no mundo, mas porque você deixou de carregar o que não era seu. Essa clareza dói no começo, mas traz paz duradoura. O estoicismo ensina que nada que não seja essencial deve ocupar a alma. Essa é a essência da ordem. Esse caminho não é linear. Haverá dias de queda, momentos de dúvida, fases de desânimo, mas é justamente aí que foco, disciplina e coragem se revelam. Nos dias fáceis, qualquer um cumpre. O diferencial está em seguir quando não há vontade, quando as críticas pesam, quando o corpo pede descanso. É nessas horas que você prova a si mesmo quem realmente é. Não é sobre nunca falhar, mas sobre levantar rápido. Essa constância silenciosa é o que constrói uma vida sólida. A repetição diária, mesmo imperfeita, vale mais que a promessa de perfeição que nunca sai do papel. No estoicismo racional repetimos: quem vive nesse trinômio não precisa correr atrás porque atrai naturalmente o que é seu. A organização interior se reflete na ordem exterior. As oportunidades certas chegam porque você já não está disperso para agarrar qualquer coisa. A paz se estabelece porque você não vive mais em guerra consigo mesmo. A coragem se torna hábito e o medo se transforma em combustível. É assim que a filosofia se torna prática, não em frases bonitas, mas em escolhas reais sustentadas todos os dias. Esse é o caminho para viver com dignidade, serenidade e força. A vida moderna é uma máquina de distrações, e se você não aprender a se proteger, vai se perder em meio ao barulho. Tudo parece urgente, mensagens que chegam a todo instante, notícias que disputam atenção, comparações que corroem silenciosamente. Quando você não filtra, acaba gastando energia com o que não tem valor real. O foco nesse cenário funciona como um escudo. Ele não elimina os estímulos, mas impede que eles entrem sem permissão. Cada vez que você escolhe ignorar o que não importa, está fortalecendo a si mesmo. E essa escolha diária faz diferença no longo prazo, porque transforma a mente em território protegido. Sem disciplina, até as melhores intenções se perdem. Você pode ter clareza de propósito, mas se não estabelece rotinas, fica refém do humor do dia. A disciplina é o que mantém o corpo em movimento quando a motivação some. É como um trilho firme para o trem. Sem ele, o caminho desanda. Muitos esperam se sentir prontos para agir, mas o segredo é agir mesmo sem sentir vontade. O estoicismo ensina que liberdade não é fazer apenas o que gosta, mas escolher o que é certo, mesmo quando é difícil. Essa escolha, repetida inúmeras vezes,
Cria caráter sólido, capaz de resistir ao tempo e às pressões externas. A coragem aparece justamente quando a disciplina e o foco parecem insuficientes. É fácil seguir quando tudo está tranquilo, mas e quando o medo invade? E quando as críticas chegam? Nesses momentos, só a coragem faz atravessar. Coragem é dizer sim à vida como ela é, não como você gostaria que fosse. É aceitar que haverá dor, incerteza e perdas, e ainda assim avançar. Epicteto lembrava que não controlamos os ventos, mas podemos ajustar as velas. Essa metáfora mostra que não importa quão turbulento esteja o mar, sempre é possível remar com firmeza se houver coragem para não desistir. Esse processo exige cortes. Você terá que abrir mão de distrações, vícios e até de certas companhias. Nem todos vão compreender suas escolhas, e alguns vão se afastar. No começo, esse vazio parece solidão, mas na verdade é espaço sendo aberto para o que realmente importa. A vida organizada não combina com excesso. É como limpar um quarto cheio de entulho. No início parece perda, mas logo você percebe a leveza de respirar em um ambiente limpo. Assim, também é a alma. A coragem de cortar é tão importante quanto a disciplina de sustentar. Sem isso, você continuará preso a pesos invisíveis que drenam energia. Os dias difíceis serão inevitáveis, mas eles não são inimigos, são treinos. É no cansaço, na dúvida e na tentação de desistir que você fortalece a fibra interna. O estoicismo ensina que o caráter não nasce em momentos de glória, mas no esforço silencioso de continuar. Não se trata de ser invencível, mas de se reerguer cada vez que cair. Essa constância vale mais do que grandes promessas. O verdadeiro progresso é invisível no dia a dia, mas se torna evidente ao longo dos anos. Quem pratica o básico com consistência se torna inabalável diante do que antes parecia insuportável. No estoicismo racional, essa é a mensagem central. Não espere pelo cenário perfeito, não espere pela ausência de medo, não espere pelo reconhecimento externo. Foco, disciplina e coragem são sementes que você planta hoje, mesmo em solo árido. Com o tempo, elas criam raízes profundas e dão frutos resistentes. A vida deixa de ser corrida desesperada e passa a ser construção firme. E quando você constrói com base sólida, não precisa correr atrás de nada, porque tudo que é seu chega naturalmente. Essa é a vitória silenciosa, conquistada não em palcos, mas em escolhas diárias, sustentadas com honra e constância. O maior inimigo da transformação não é a falta de conhecimento, é a fuga de si mesmo. Você pode assistir centenas de vídeos, ler dezenas de livros, ouvir inúmeros conselhos, mas se não tiver a coragem de aplicar, nada muda. A mente cria uma ilusão confortável de que consumir conteúdo já é progresso, mas é apenas preparação. O que faz a diferença é a prática. O estoicismo nos lembra que não adianta saber o que é virtuoso se você não pratica a virtude no cotidiano. A filosofia só se torna real quando desce do pensamento para a ação concreta. Sem esse movimento, tudo vira teoria vazia. Quantas vezes você já se prometeu começar na segunda-feira? Quantas vezes disse que ia mudar quando tivesse mais tempo? Esse adiamento é um veneno lento. A cada promessa não cumprida, a confiança em si mesmo se desgasta. A vida não espera, o relógio não para. E o que poderia ter sido feito hoje se transforma em arrependimento amanhã. O primeiro passo não é grandioso, é pequeno e silencioso. É organizar a mente, definir uma prioridade, cortar um ruído. Essa atitude simples, repetida todos os dias, cria mais transformação do que grandes planos que nunca saem do papel. A mudança mora na constância. A disciplina é o que separa desejo de conquista. Desejar todos desejam, mas quantos realmente sustentam a caminhada quando o cansaço chega? É nesse momento que se vê a diferença entre quem apenas sonha e quem realiza. O estoicismo mostra que disciplina não é rigidez cruel, mas escolha consciente. É suportar o desconforto de hoje para colher os frutos de amanhã. Essa troca é inevitável. Não existe crescimento sem renúncia. Você precisa escolher qual dor prefere carregar, a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. Uma fortalece, a outra corrói. A escolha é diária, e ninguém pode fazer por você. O foco ajuda a não desperdiçar energia em batalhas inúteis. Sem foco, você tenta agradar todos, resolver tudo,
provar algo o tempo inteiro. O resultado é exaustão e frustração. Com foco, você aprende a filtrar. Pergunta a si mesmo: isso me aproxima ou me afasta da vida que quero construir? Essa simples triagem corta pela raiz boa parte do cansaço. Você deixa de lutar contra as sombras e começa a investir energia onde realmente importa. Marco Aurélio dizia que o tempo é o bem mais precioso, e gastá-lo com o irrelevante é a pior forma de desperdício. Foco é respeito pelo próprio tempo. A coragem fecha essa tríade de forma prática. Ela que garante que o conhecimento não fique preso nas gavetas da mente. Sem coragem, você passa a vida esperando se sentir pronto, e o pronto nunca chega. A coragem é dar o primeiro passo, mesmo tremendo. É arriscar-se a falhar, sabendo que cada falha é parte do aprendizado. É enfrentar críticas e seguir adiante, porque o valor da caminhada é maior do que a aprovação dos outros. O estoicismo ensina que não devemos temer a dor, mas sim a falta de virtude. E a virtude exige ação. Coragem é a ponte entre intenção e realidade. No estoicismo racional, a verdade é clara. O que você busca lá fora começa dentro. Se não houver ordem interna, não adianta correr atrás de oportunidades externas. Elas não vão se sustentar. Foco, disciplina e coragem são como pilares que mantêm sua casa de pé em meio às tempestades. Sem eles, qualquer vento forte derruba. Com eles, a vida pode balançar, mas não desmorona. Essa solidez é construída pouco a pouco, em escolhas aparentemente pequenas, mas repetidas com fidelidade. É assim que se deixa de sobreviver no automático e se começa a viver com clareza e propósito verdadeiro. Antes de seguir, quero mandar um abraço estoico para o nosso irmão Rogério Portela Pinto, que está com a gente direto de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Essa cidade não é só charmosa, é também um dos berços da colonização suíça no Brasil, conhecida pelas montanhas, pelo friozinho gostoso e pela famosa queijaria suíça da região. Mas, além disso, Friburgo já enfrentou tragédias e se reergueu com força, assim como um verdadeiro estoico faz. Cai, levanta, aprende e segue mais forte. Rogério, que essa paisagem de serra continue te inspirando a manter a mente firme como as montanhas da tua terra. Um abraço para você e para todos os irmãos estoicos aí de Nova Friburgo. É comum acreditar que a vida muda de uma hora para outra, como se fosse preciso apenas esperar o momento certo. Mas a verdade é que não existe momento ideal. O que existe é a decisão de agir agora, mesmo em meio às incertezas. Muitos desperdiçam anos esperando que o cenário externo se alinhe, quando na realidade o alinhamento precisa acontecer primeiro dentro da mente. O estoicismo ensina que a vida não obedece aos nossos desejos, e sim às leis do tempo e da natureza. Quem organiza a mente e estrutura as ações aprende a caminhar mesmo quando o terreno é irregular. A disciplina é o tijolo com que se constrói esse caminho. Cada repetição, mesmo pequena, é um passo adiante. É como erguer uma parede. Nenhum tijolo sozinho faz diferença, mas juntos, no tempo certo, levantam um abrigo sólido. Quando você repete um hábito saudável todos os dias, mesmo sem grandes resultados imediatos, está construindo alicerces invisíveis. O problema é que muitos desistem cedo demais porque não veem o fruto no tempo que desejam. O agricultor sábio sabe que plantar hoje não significa colher amanhã. A disciplina, no fundo, é confiança no processo. Quem confia não precisa de pressa, precisa apenas de constância. O foco age como argamassa que mantém os tijolos unidos. Sem foco, cada esforço se dispersa e nada se consolida. Quantas vezes você começou projetos, mas abandonou porque deixou o barulho externo roubar sua atenção? A cada distração, o muro da sua vida fica inacabado. Foco é selecionar com firmeza o que merece energia e ignorar o resto. É colocar limites claros, não por frieza, mas por sabedoria. Quando você diz não a algo que não importa, está dizendo sim ao que realmente constrói sua vida. O foco não é apenas uma escolha de produtividade, é um ato de respeito por si mesmo e pelo seu tempo. A coragem é a porta que permite que todo esse esforço seja usado no mundo real. De nada adianta organizar, planejar e refletir se na hora da ação você paralisa. A coragem é atravessar mesmo, sem garantias.
é enfrentar o medo da crítica, o medo do erro, o medo do fracasso. Quem espera a ausência de medo nunca avança, porque ele sempre estará presente. A diferença está em não deixar que ele defina seus passos. O estoicismo nos lembra que o sofrimento não vem do fato em si, mas da interpretação que damos a ele. A coragem é justamente mudar essa interpretação e agir. Ao longo da caminhada, será preciso deixar coisas para trás. Você não pode construir algo novo carregando todo o peso do velho. Isso inclui hábitos, distrações e até pessoas que não caminham na mesma direção. Essa limpeza é dolorosa, mas necessária. Sem abrir espaço, não há como o novo florescer. A vida organizada exige escolhas, e cada escolha carrega perdas. Mas ao olhar para trás, você percebe que não perdeu nada de essencial, apenas deixou ir o que já não servia. Esse desapego não é frieza, é maturidade, é a consciência de que o valor está no que fortalece, não no que enfraquece. No estoicismo racional, insistimos nessa verdade. A transformação é silenciosa e prática. Não acontece de repente, não surge por mágica, não depende de aplausos. Ela nasce de foco diário, de disciplina constante e de coragem repetida. Quem compreende isso, deixa de viver correndo atrás do que não precisa e passa a caminhar com serenidade em direção ao que importa. O mundo pode continuar caótico, mas sua mente, organizada, se torna fortaleza. E uma mente firme não apenas resiste às tempestades, como também aprende a atravessá-las com dignidade. Essa é a essência de viver com estrutura e clareza. Muitos acreditam que a vida muda quando algo externo acontece. Um novo emprego, um relacionamento, uma oportunidade inesperada. Mas a experiência mostra que nada disso se sustenta se a mente continua desorganizada. Quantas pessoas já alcançaram conquistas importantes e mesmo assim sentiram vazio? Isso acontece porque não é a circunstância que garante paz, é a forma como você organiza o interior. O estoicismo ensina que o essencial não depende do que vem de fora, mas daquilo que você cultiva dentro. Quando a mente está firme, até as dificuldades encontram um espaço de equilíbrio. Quando está caótica, até as vitórias se tornam peso. Organizar a mente significa cultivar lucidez diante das escolhas. Em vez de viver reagindo a tudo, você aprende a selecionar. Isso não significa ser frio ou indiferente. Significa agir com direção. A pessoa que se organiza percebe que a pressa é inimiga da clareza. Ao desacelerar, consegue enxergar o que realmente precisa de atenção. O mundo moderno empurra para viver em correria, mas quem escolhe organizar-se aprende que poucas coisas são essenciais. Essa triagem não é perda, é ganho. É como limpar um terreno cheio de entulho. A princípio parece que você está tirando, mas na verdade está abrindo espaço para o que importa florescer. A disciplina é a prática que dá vida a essa organização. Não adianta ter clareza se não houver constância. A disciplina garante que a decisão de ontem não seja apenas um entusiasmo passageiro. É ela que faz você levantar mesmo cansado, cumprir promessas mesmo sem vontade, continuar mesmo quando parece não haver resultados. Essa consistência constrói confiança, e a confiança se transforma em força silenciosa. O estoicismo mostra que o caráter se prova nas pequenas repetições. Quem se mantém fiel ao que prometeu a si mesmo, mesmo em detalhes, torna-se inabalável diante das grandes pressões. A disciplina é o cimento da transformação. O foco protege essa disciplina contra o desperdício. Sem foco, você pode estar ocupado o tempo inteiro e ainda assim não avançar. O foco é a bússola que orienta a energia. Ele faz você escolher batalhas certas e ignorar distrações. Não adianta ter força se ela é usada em guerras inúteis. Marco Aurélio lembrava que não devemos perder tempo em discussões sem valor, porque o tempo é finito e precioso. Foco é aprender a dizer não, não por frieza, mas por amor àquilo que realmente importa. É a coragem de abrir mão do supérfluo para garantir o essencial. Sem foco, até a disciplina se perde. E é justamente a coragem que fecha esse círculo. Sem coragem, tudo o que foi dito fica preso em intenções. É ela que empurra para atravessar o desconforto, enfrentar críticas, lidar com perdas. Coragem é agir mesmo quando a mente cria desculpas, mesmo quando o corpo pede descanso,
mesmo quando o medo grita. O estoicismo ensina que não devemos esperar o mundo ser fácil para agir, mas aprender a lidar com ele como ele é. Essa aceitação firme dá liberdade. A coragem é o sopro que transforma conhecimento em prática, intenção em realidade. É ela que diferencia quem apenas sonha de quem realmente vive. No estoicismo racional, reforçamos que a transformação é fruto dessa tríade inseparável: foco, disciplina e coragem. Cada um sustenta o outro, e juntos eles constroem uma vida sólida. Quem pratica isso deixa de viver correndo atrás, porque já não precisa provar nada para ninguém. A vida começa a se alinhar não porque ficou perfeita, mas porque você aprendeu a caminhar com clareza. O caos continua existindo, mas já não te arrasta. A mente organizada se torna fortaleza, e a fortaleza se transforma em ponto de paz, em meio à tempestade. Esse é o verdadeiro poder de quem decide se organizar. A maior prova de força não é gritar vitórias para o mundo, mas manter coerência silenciosa com o que você escolheu para si. Muitas vezes, a ansiedade surge porque há uma distância entre o que você fala e o que você realmente pratica. Essa distância gera cobrança, culpa e desordem interna. Quando você começa a alinhar pensamento, palavra e ação, a mente encontra descanso. O estoicismo mostra que a verdadeira liberdade está em viver em harmonia com a própria razão. Não se trata de agradar o olhar externo, mas de honrar aquilo que você mesmo sabe que é certo. Essa harmonia traz serenidade profunda. É comum buscar paz em lugares errados, status, consumo, validação, mas nenhuma dessas coisas traz ordem real, porque são frágeis e passageiras. A verdadeira paz nasce quando você organiza sua vida em torno do que é essencial. Isso exige foco para selecionar, disciplina para manter e coragem para cortar o que não serve. O mundo oferece 1000 caminhos, mas não é quantidade que gera sentido, é qualidade. Aquele que aprende a dizer "isso não é meu", encontra leveza. Ao invés de se encher de obrigações para provar valor, aprende a carregar apenas o que fortalece. Essa escolha simples transforma a forma como você caminha. A disciplina nesse processo é como uma âncora. Ela impede que você seja arrastado por cada onda emocional. Dias de desânimo virão, mas a disciplina segura. Ela faz você cumprir mesmo sem aplausos, continuar mesmo sem ânimo e avançar mesmo quando parece estar sozinho. Esse esforço não é desperdiçado, é acumulativo. Cada ato disciplinado se torna um tijolo no edifício do caráter. Com o tempo, você olha para trás e percebe que construiu algo sólido, mesmo sem perceber durante a caminhada. A disciplina é lenta, mas infalível. Sem ela, nada permanece. Com ela, até sonhos distantes se aproximam. O foco é o que garante que essa disciplina não se perca em tarefas inúteis. Sem foco, você se ocupa o dia inteiro, mas termina cansado e insatisfeito. Com foco, cada esforço é direcionado para algo que faz sentido. Foco é bússola em meio ao caos. Ele ajuda a cortar distrações e colocar energia onde realmente importa. Isso exige coragem para dizer não, inclusive para coisas que parecem boas, mas que não se alinham ao seu propósito. Essa seletividade não é egoísmo, é inteligência emocional. É reconhecer que energia é limitada e deve ser investida com sabedoria. Quem foca no essencial constrói com firmeza. Coragem é o motor que faz tudo isso avançar. Sem coragem, você sabe o que precisa ser feito, mas adia. O medo cria desculpas, a mente inventa obstáculos e você paralisa. Mas quando decide agir apesar do medo, algo muda. O medo perde poder, a confiança cresce e o respeito próprio floresce. Essa é a coragem estoica. Não esperar sentir-se pronto, mas dar o passo mesmo com dúvidas. A cada ato corajoso, você treina a alma a ser mais forte, e pouco a pouco a vida que parecia inalcançável começa a se tornar realidade palpável. Coragem é ação, e ação transforma. No estoicismo racional repetimos sempre: não adianta correr atrás de tudo se você ainda não organizou a si mesmo. Quando foco, disciplina e coragem caminham juntos, a vida deixa de ser uma perseguição ansiosa e se torna construção consciente. O caos externo continua existindo, mas sua mente deixa de ser refém dele.
Você encontra direção, constrói estrutura e aprende a caminhar sem pressa. Essa firmeza não precisa de espetáculo, porque se sustenta sozinha. Quem vive assim descobre que não precisa provar nada para ninguém, porque já vive em paz com a própria consciência. Essa é a verdadeira vitória. Serenidade em meio ao movimento do mundo. É impressionante como a mente humana cria correntes invisíveis. Você pode ter liberdade física, tempo disponível e até recursos, mas se sua mente estiver presa em comparações e medos, continuará vivendo como prisioneiro. Essa prisão é sutil. Começa quando você acredita que precisa correr atrás de tudo para provar valor. Cada like, cada aprovação, cada conquista se torna uma nova algema. O estoicismo nos lembra que a verdadeira prisão não é a falta de oportunidades, é a escravidão aos desejos descontrolados e às expectativas externas. Quando você aprende a cortar essa dependência, descobre uma liberdade que não depende do que acontece fora. Organizar a mente é como abrir as janelas de um quarto fechado. De repente a luz entra, o ar circula e a visão clareia. Você percebe que muitas das dores que carregava eram fruto de percepções distorcidas. Pequenos problemas pareciam montanhas, críticas banais viravam feridas, atrasos normais se tornavam catástrofes. Tudo isso porque o filtro estava sujo. Quando você limpa a mente e enxerga as coisas em proporção justa, a vida não muda de uma vez, mas a forma como você a interpreta muda tudo. É essa mudança de lente que separa quem vive em desespero de quem vive em serenidade. A disciplina é o pano que mantém essa janela limpa. Sem ela, o pó volta a acumular rápido e a visão se turva outra vez. Por isso, a disciplina não pode ser vista como castigo, mas como manutenção da clareza. É levantar todos os dias para arrumar a própria mente antes de se entregar ao mundo. Pode ser por meio da escrita, da meditação, da leitura ou de qualquer prática que traga lucidez. O importante é a constância. É assim que você garante que a vida externa não invada e bagunce sua estrutura interna. Disciplina é higiene mental. Sem ela, o caos volta a dominar. O foco é a decisão de olhar apenas para o que fortalece. Em vez de gastar horas em comparações, você aprende a investir energia em crescimento real. Isso significa cortar pela raiz a necessidade de provar algo para os outros. Quantas vezes você já se desgastou tentando mostrar que era capaz, quando, na verdade, a prova deveria ser para si mesmo? O foco devolve essa energia para o centro, para o que está ao seu alcance. Essa escolha reduz drasticamente o cansaço emocional, porque você deixa de lutar batalhas inúteis. Foco é economia de energia, e energia bem direcionada constrói resultados sólidos. A coragem é o que permite manter esse foco mesmo diante das pressões externas. Vão tentar te puxar de volta para o velho ritmo, vão rir das suas escolhas, vão dizer que você está exagerando. Sem coragem, você cede e volta ao padrão antigo. Com coragem, você sustenta. Coragem é permanecer firme quando todos esperam que você desista. É seguir em silêncio, sabendo que os frutos virão no tempo certo. O estoicismo nos lembra que coragem não é ausência de medo, mas decisão de não deixar o medo comandar. Cada ato corajoso é um tijolo a mais na construção da sua fortaleza interior. No estoicismo racional, a mensagem é direta. A liberdade começa na mente. Quando você organiza os pensamentos, sustenta disciplina, protege o foco e age com coragem, nada externo tem poder de te derrubar. O caos do mundo continua, mas você já não vive refém dele. Você aprende a caminhar com firmeza, sem pressa e sem desespero, confiando no processo. Essa confiança é o que transforma cada dia em treino, cada obstáculo em aprendizado, cada silêncio em força. Essa é a essência da vida estoica. Não correr atrás do que não importa, mas construir dentro de si a estrutura que sustenta tudo o que importa. Antes de seguir, quero mandar um abraço especial para o nosso irmão Fabrício Martins, que está acompanhando a gente direto de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Essa cidade é uma das mais antigas do Brasil e teve papel fundamental na história do Império, inclusive com forte presença na economia do café e do açúcar no século XIX. Fabrício, o nome da sua cidade carrega força e resistência,
e combina com a jornada de quem está buscando equilíbrio, sabedoria e domínio próprio com o estoicismo, que o estoicismo racional continue te inspirando aí nessa terra tão rica em história, cultura e resiliência. Um abraço com respeito para você e para todo mundo aí de Campos. O que mais rouba a energia de uma pessoa não é o trabalho pesado, mas a confusão mental. Você pode passar o dia inteiro ocupado e mesmo assim terminar exausto e insatisfeito. Isso acontece porque ocupação não é sinônimo de produtividade e movimento não é garantia de progresso. Sem foco, cada esforço se perde em direções diferentes, como água escorrendo por fendas. O estoicismo ensina que viver não é estar em constante movimento, mas agir com propósito. Quando você organiza sua rotina e a conduz com clareza, até tarefas simples ganham sentido. O que antes era peso vira prática de fortalecimento interior. A disciplina é o que transforma essa clareza em resultados duradouros. É natural sentir desânimo, mas é justamente nesses dias que a disciplina mostra seu valor. Quem se mantém firme quando não há motivação está construindo uma base inabalável. É como um atleta que treina mesmo quando chove. O corpo reclama, mas a constância fortalece. A disciplina não exige perfeição, exige repetição. Cada pequeno ato de compromisso soma, mesmo quando parece insignificante. No futuro, é esse acúmulo que faz diferença. O estoicismo mostra que os grandes feitos são resultado de pequenas escolhas sustentadas com paciência. Foco, disciplina e coragem se reforçam mutuamente. O foco evita que você desperdice energia, a disciplina mantém a constância e a coragem garante que você atravesse o medo. Sem um deles, o equilíbrio se perde. Sem foco, a disciplina se desgasta. Sem disciplina, o foco se enfraquece. Sem coragem, ambos ficam paralisados. Por isso, é preciso cultivar os três juntos. É como uma tríade que sustenta o caráter. Quem aprende a aplicar esse conjunto, deixa de viver como folha ao vento e passa a caminhar como árvore enraizada. Não importa a tempestade, continua firme porque sua base está estruturada. A coragem merece atenção especial, porque é ela que transforma a intenção em realidade. Você pode ter planos claros e disciplina inicial, mas sem coragem não atravessa o desconforto. O medo de errar, de ser criticado ou de perder algo paralisa. Mas é justamente no ato de agir, mesmo com medo, que o crescimento acontece. Epicteto lembrava que não devemos pedir para que o mundo se adapte a nós, mas para aprendermos a lidar com ele como é. Isso exige coragem. Quem espera um cenário perfeito nunca se move. Quem avança mesmo sem garantias descobre que a vida recompensa o movimento ousado. Organizar a mente também é organizar prioridades. Quantas vezes você se desgastou com assuntos que não tinham importância real? Quantas vezes permitiu que preocupações pequenas ocupassem espaço enorme? Isso acontece porque a mente, sem filtro, amplia ruídos e reduz o essencial. Quando você aprende a classificar, corta boa parte do peso. O que não depende de você deve ser solto. O que está sob seu controle deve ser cuidado. Essa triagem simples já transforma a rotina. O caos externo continua, mas dentro de você há espaço, e esse espaço traz paz. A ordem interior é sempre mais poderosa do que a bagunça externa. No estoicismo racional, repetimos, não é sobre correr atrás, é sobre construir dentro. A vida organizada é consequência de uma mente organizada. Foco, disciplina e coragem não são acessórios, são pilares. Quem pratica isso descobre que não precisa provar nada, porque já carrega em si a força que buscava fora. O mundo pode continuar acelerado, mas você aprende a andar no seu ritmo, e esse ritmo não é lento nem rápido, é firme. Firmeza é a marca de quem vive com clareza. Essa é a essência da filosofia estoica aplicada, transformar o barulho em silêncio, a pressa em direção e a confusão em serenidade. A vida sempre vai tentar te puxar de volta para o velho ritmo, cheio de pressa e dispersão. É como se houvesse uma corrente invisível que insiste em arrastar você para os mesmos erros de antes. Essa corrente pode ser a opinião alheia, o medo de perder algo ou o hábito de se comparar o tempo todo. Mas quando você organiza a mente, cria raízes internas que impedem que essa força externa te arraste. O estoicismo ensina que não é o vento que define o rumo, é a forma como ajustamos as velas.
E isso só é possível quando existe clareza sobre o que é essencial e coragem para sustentar esse caminho. É comum achar que tudo vai mudar quando surgir a oportunidade certa, mas a realidade é outra. A oportunidade pode até aparecer, mas se você não estiver preparado, ela passa sem deixar nada. Preparação significa disciplina. É cumprir as pequenas rotinas diárias que fortalecem sua estrutura. Quem não organiza sua rotina fica sempre à mercê do acaso. Já quem treina a constância transforma cada dia em um degrau sólido. O progresso raramente é espetacular, mas é firme. E firmeza é o que diferencia quem conquista de quem apenas sonha. A disciplina não grita, não chama a atenção, mas constrói em silêncio. O foco nesse processo é como uma lente que amplia o que realmente importa. Sem foco, você tenta olhar para todas as direções e acaba cego. Com foco, você seleciona uma meta, uma ação, um propósito e investe energia nisso. Essa escolha traz clareza e elimina boa parte da ansiedade. O mundo moderno vai sempre tentar roubar sua atenção com 1000 distrações, mas é você quem decide a quem entrega sua energia. Marco Aurélio já dizia que desperdiçar tempo com o que não importa é um dos maiores erros que podemos cometer. O foco é justamente essa proteção contra desperdício. Coragem é o elemento que mantém a chama acesa quando tudo parece ameaçar a sua determinação. É fácil falar de foco e disciplina nos dias bons, mas e quando a crítica chega? E quando a dúvida invade? É nesse instante que a coragem entra como força silenciosa. Ela não elimina o medo, mas ensina a andar com ele. Cada passo dado apesar do medo reforça sua autoconfiança. O estoicismo mostra que coragem não é esperar o cenário perfeito, mas aceitar a realidade e ainda assim seguir em frente. Essa postura transforma a forma como você enxerga desafios, de barreiras intransponíveis para degraus de crescimento. É importante lembrar que a jornada exige perdas. Você vai perder distrações, perder velhos hábitos e talvez até perder pessoas que não acompanham sua mudança. Mas essas perdas não são derrotas, são espaços sendo liberado para o novo. O vazio que surge pode assustar, mas logo se torna terreno fértil. É nesse espaço que entram a clareza, a paz e a força que você buscava. Não há como carregar o peso do velho e, ao mesmo tempo, construir o novo. A coragem de abrir mão é tão valiosa quanto a disciplina de manter. Sem ela, você continua preso ao que já não serve. No estoicismo racional, reforçamos sempre: a vida não entrega nada a quem não está pronto para sustentar. Se você deseja paz, organize a mente. Se deseja respeito, cumpra o que promete. Se deseja resultados, mantenha a constância. A transformação não depende de correr atrás, mas de se tornar alguém firme o bastante para receber. Quando foco, disciplina e coragem se tornam prática diária, você percebe que não precisa da pressa. A vida se alinha naturalmente, porque sua estrutura interior já não permite que o caos externo domine. Essa é a verdadeira liberdade, caminhar com serenidade, mesmo em meio ao barulho do mundo. Muitos acreditam que só terão paz quando conquistarem determinadas coisas: um salário maior, uma casa nova, o reconhecimento de alguém. Mas a experiência mostra que, quando esses objetivos chegam, a paz continua distante se a mente ainda estiver desorganizada. O problema não é a falta da conquista, é a ausência de clareza interna. O estoicismo ensina que a tranquilidade não depende do que você acumula, mas do que você cultiva dentro de si. É por isso que tantos, mesmo cercados de conquistas, ainda sentem vazio. A solução não é correr mais, é aprender a organizar-se e criar raízes firmes no próprio interior. A disciplina é o que mantém essa estrutura viva. Não adianta entender a teoria se, na prática, você continua refém do humor do dia. Quantas vezes você já se prometeu mudar, mas abandonou no primeiro cansaço? A disciplina é a decisão de continuar mesmo quando a vontade não aparece. É cumprir o que você prometeu a si mesmo, não para impressionar ninguém, mas por respeito próprio. Esse respeito cria confiança, e a confiança se transforma em força. O progresso pode ser lento, mas é real. Cada repetição fortalece a alma, como um músculo treinado todos os dias, até se tornar resistente às pressões da vida. O foco é o que garante que essa disciplina não seja desperdiçada. Sem foco,
Você pode até se esforçar muito, mas em várias direções diferentes, e não chega a lugar nenhum. Com foco, cada passo vai para a mesma direção. Isso reduz a ansiedade porque você deixa de carregar 1000 batalhas ao mesmo tempo e escolhe apenas as que realmente importam. Marco Aurélio já lembrava que a vida é curta demais para gastar energia em coisas inúteis. O foco é justamente esse filtro que separa o essencial do supérfluo. Quando você aprende a aplicá-lo, percebe que o cansaço diminui e a clareza aumenta. A coragem é o combustível que faz você atravessar os dias difíceis. Não basta planejar ou organizar, é preciso agir mesmo quando tudo parece desfavorável. O medo vai sempre tentar te parar, mas a coragem ensina a andar mesmo com ele presente. Cada passo dado, apesar da incerteza, fortalece sua confiança e expande seus limites. O estoicismo mostra que não devemos esperar que o mundo se torne fácil para começar, mas aprender a lidar com ele como ele é. A coragem, nesse sentido, é o que transforma conhecimento em prática e transforma intenções em resultados. Sem ela, nada sai do papel. Também é verdade que esse caminho exige cortes. Você terá que deixar de lado hábitos que não fortalecem, ambientes que drenam energia e até relações que não acompanham sua evolução. Essa limpeza é dolorosa, mas libertadora. É como podar uma árvore. O corte parece duro, mas garante que os galhos cresçam mais fortes e saudáveis. Quando você aprende a soltar o que não serve, cria espaço para o que realmente importa florescer. Essa atitude exige coragem, mas também clareza. É olhar para si mesmo com sinceridade e dizer: isso não fortalece, não é meu para carregar. Essa triagem é maturidade. No estoicismo racional, repetimos: a vida não vai esperar você se organizar. Cada dia sem foco, disciplina e coragem é um dia desperdiçado. Mas cada dia em que você pratica esses 3 pilares é um passo para a liberdade interior. O mundo pode continuar acelerado, mas você aprende a andar no seu próprio ritmo. O caos externo pode persistir, mas sua mente já não é refém dele. É assim que a vida deixa de ser corrida desesperada e se torna caminhada consciente. O poder não está em correr atrás, mas em se tornar alguém digno de sustentar o que deseja. Essa é a essência da transformação estoica. O mundo nunca vai parar para que você se organize. É você quem precisa decidir criar ordem em meio ao caos. Se esperar pelas circunstâncias perfeitas, vai viver preso em adiamentos eternos. A filosofia estoica ensina que não controlamos os acontecimentos, mas podemos controlar como respondemos a eles. E essa resposta começa na disciplina. Quem se organiza todos os dias, mesmo em pequenas ações, aprende a caminhar sem depender de inspiração. A ordem não chega por acaso, é fruto de escolhas conscientes. Cada manhã traz a chance de plantar uma rotina que fortalece ou uma rotina que enfraquece. A decisão sempre está nas suas mãos. A disciplina, ao contrário do que muitos pensam, não tira liberdade, ela cria. Quando você é constante, deixa de ser escravo da oscilação do humor e do improviso. Passa a viver com estabilidade, sabendo que mesmo nos dias ruins, existe uma base sólida sustentando você. Essa base é construída em silêncio, sem espetáculo, mas dá frutos visíveis. A confiança cresce porque você prova a si mesmo que é capaz de cumprir o que prometeu. Isso não é vaidade, é respeito próprio. O estoicismo mostra que a dignidade nasce dessa coerência entre intenção e ação. Quem cultiva a disciplina colhe liberdade. O foco é a ferramenta que protege essa disciplina. Sem foco, você até pode ser constante, mas em tarefas inúteis. É o foco que filtra onde sua energia vai morar. E cada vez que você escolhe o que merece atenção e ignora o que não merece, fortalece sua clareza. Esse filtro reduz drasticamente a ansiedade, porque você já não tenta abraçar tudo ao mesmo tempo. Ao invés de carregar 1000 preocupações, você escolhe as que realmente importam. Marco Aurélio lembrava que desperdiçar tempo em discussões inúteis é uma das maiores perdas da vida. O foco é respeito pelo tempo, o bem mais precioso que você possui. A coragem é o elo que garante que o foco e a disciplina não morram no papel. Você pode ter clareza do que precisa fazer, pode até ter uma rotina organizada, mas se não tiver coragem de agir, nada se concretiza. A coragem é o ato de atravessar o medo e fazer mesmo assim. É enfrentar críticas, é suportar perdas,
é caminhar mesmo sem garantias. Epicteto ensinava que não devemos esperar que os fatos sejam como desejamos, mas aprender a lidar com eles como são. Isso é coragem em essência. É aceitar a realidade e ainda assim escolher agir com firmeza. Sem ela, todo planejamento fica estéril. É inevitável que esse processo traga perdas. Você vai perder distrações que roubavam energia, perder desculpas que mantinham você parado, perder pessoas que não acompanham sua evolução. Mas essas perdas são, na verdade, libertações. Cada corte abre espaço para que o novo floresça. É como limpar um jardim. O que é podado abre espaço para que novas flores cresçam com mais força. A coragem de soltar é tão importante quanto a disciplina de manter. Sem soltar o que não serve, você continua carregando pesos invisíveis. Organizar-se é também aprender a se desapegar. E esse desapego não é frieza, é maturidade. No estoicismo racional, sempre reforçamos: a vida não entrega nada a quem não está pronto para sustentar. Se você deseja paz, organize seus pensamentos. Se deseja respeito, cumpra suas promessas. Se deseja progresso, mantenha constância. A transformação não acontece porque você corre atrás, mas porque você se torna alguém capaz de carregar aquilo que busca. Foco, disciplina e coragem são sementes diárias que crescem silenciosamente até se tornarem raízes profundas. E quando suas raízes são firmes, nenhum vento externo tem poder de derrubar. Essa é a liberdade que o estoicismo ensina: caminhar com serenidade, mesmo em meio às tempestades. Antes de continuar, quero mandar um abraço especial para nossa irmã Graca Gonçalves, direto da maravilhosa Serra da Canastra, em Minas Gerais. Esse lugar é berço do Rio São Francisco e lar de paisagens que parecem nos ensinar sobre a grandeza do silêncio, da paciência e da força graca. Não tem como falar da canastra sem lembrar da calma das montanhas e da simplicidade poderosa que combina com tudo que o estoicismo representa. Você disse que essa filosofia te ajuda muito, e eu acredito porque viver num lugar com tanta natureza também ensina a gente a ouvir mais, a correr menos e a olhar para dentro. Fico feliz demais de saber que o estoicismo racional está fazendo parte da sua jornada aí, nesse pedaço sagrado de Minas. Segue firme com a gente. Graca, um abraço com carinho para você e para toda a Serra da Canastra. A vida sempre vai testar sua firmeza, e não será com palavras bonitas que você vai atravessar esses testes, mas com escolhas práticas repetidas no silêncio do dia a dia. O caos externo nunca deixará de existir, mas ele perde poder quando encontra alguém estruturado por dentro. O estoicismo ensina que a mente organizada se torna uma fortaleza, e essa fortaleza não é construída de um dia para o outro, mas tijolo por tijolo, hábito por hábito, decisão por decisão. Quando você entende isso, deixa de esperar mágica e passa a confiar na força da constância. É nessa simplicidade que mora a verdadeira transformação. O foco nesse processo é o farol que aponta a direção em meio à escuridão. Sem ele, qualquer luz ilusória parece caminho, mas só leva a desvios. Com ele, você enxerga o que realmente merece energia e ignora o que apenas distrai. A disciplina é o trilho que mantém a jornada firme, mesmo quando as emoções tentam empurrar para fora do caminho. E a coragem é o motor que faz você seguir, mesmo quando o medo tenta paralisar. Essa tríade é como um ciclo. Um sustenta o outro, e juntos criam a força necessária para viver com clareza. Quando praticados, tornam a mente inabalável. É inevitável que essa prática cause transformações externas também. Relações superficiais perdem espaço. Hábitos nocivos se dissolvem. Distrações deixam de ter força. Isso pode gerar estranhamento em quem convive com você, porque o mundo se acostumou com a pressa e a desordem. Mas quem organiza a própria vida não precisa se justificar. Os frutos falam por si. Serenidade, clareza, força interior, tudo isso começa a transparecer naturalmente. Não é arrogância, é consequência. Quem se organiza atrai paz sem precisar correr atrás dela, porque a paz é reflexo da ordem interior. O mundo nota, mesmo que em silêncio, a diferença em quem vive assim. O estoicismo mostra que não há vitória maior do que vencer a si mesmo. Dominar a própria mente, organizar os pensamentos, sustentar disciplina, cultivar foco e agir com coragem.
Isso vale mais do que qualquer conquista externa, porque todas as outras vitórias se apoiam nesse fundamento. Sem ele, tudo desmorona. Com ele, nada pode te derrubar de verdade. Essa vitória é silenciosa, mas transformadora. Ela não aparece em manchetes, mas muda a forma como você encara cada dia. A vida continua sendo a mesma, mas o jeito como você vive dentro dela é totalmente novo. É isso que faz a diferença. No estoicismo racional repetimos: não corra atrás. Organize-se. O que é seu vai chegar no tempo certo, quando você estiver pronto para sustentar. Essa prontidão não vem de mágica, vem de prática. Cada ato de foco, cada gesto disciplinado, cada decisão corajosa é um degrau que fortalece sua caminhada. A vida não precisa ser corrida, pode ser construção. Não precisa ser ansiedade, pode ser direção. Não precisa ser desordem, pode ser estrutura. Essa escolha é sua, e ninguém pode fazer por você. O caminho estoico não promete facilidade, mas garante firmeza. E firmeza é o que transforma qualquer tempestade em aprendizado. Quando você decide viver assim, percebe que não precisa provar nada para ninguém. A paz que tanto buscava fora já estava dentro, esperando ordem para florescer. O respeito que desejava vem de si mesmo quando você cumpre o que promete. Os resultados aparecem porque a constância se encarrega de trazê-los. Não há pressa, não há desespero, não há corrida. Há serenidade, há clareza, há força. Essa é a essência de uma vida organizada segundo o estoicismo. Não correr atrás do que não importa, mas se tornar alguém capaz de sustentar tudo o que realmente importa. Essa é a vitória silenciosa que permanece. E para continuar essa jornada comigo, mergulhe na playlist Sabedoria Estoica, aqui no Estoicismo Racional. São mais de 200 vídeos preparados para fortalecer sua mente.